Muito bem, nós vamos fazer então, primeiro, deixa o like, tá? Já compartilha com teus amigos, que isso nos ajuda bastante, e já vamos aí trocar figurinhas e conhecimento sobre o mercado de criptomoedas, tá? Muito bem, gráfico do Bitcoin é sempre a coisa mais importante, é sempre começar pelo gráfico do Bitcoin, analisando o gráfico do Bitcoin para a gente ver em que tendência nós estamos, né? E que tendência nós podemos evoluir caso o mercado ele vá para uma direção indesejada. A gente sabe que o Bitcoin ele representa a nossa grande base monetária de quem é investidor no mercado de criptomoedas. Tudo que se reflete no Bitcoin acaba se refletindo nos outros criptoativos, principalmente quando ele tem tendência de baixa, né? Quando ele tem tendência de baixa, as altcoins derretem a valores muito maiores, né? Valores degradantes, né? Enfim, pessoal, nós estamos então com a média de 8 apontada, a média de 8 semanal, que é a principal média que eu utilizo para saber qual é a tendência que nós estamos. Média de 8 semanal apontando levemente para baixo, tá? Nós temos uma pequena tendência de curto prazo de queda, então a gente pode evoluir essa tendência. Na minha concepção, a gente precisa ultrapassar a região de volume financeiro para o mercado continuar subindo, essa é a grande realidade. Então, se a gente pegar o último movimento aqui projetado e jogar aqui para frente, a gente vai ver que essa aqui age como a principal resistência para o Bitcoin, ou seja, ele precisa superar essa região, se manter acima dela para o preço voltar a subir. Essa é a região de interesse onde o preço precisa se transformar num suporte para o preço continuar subindo. Se ele agir como resistência e continuar agindo como resistência e o preço tocar ali e voltar, tocar ali várias vezes e voltar, nós vamos ter, infelizmente, uma tendência de baixa que pode evoluir de uma tendência de baixa no curto prazo para uma tendência de baixa no médio prazo. Então, a gente estava em tendência de alta, nós estávamos subindo, tivemos uma grande rejeição aqui no valor de 65 mil dólares, que atualmente é o principal topo do Bitcoin. Um abração aí para o Riba, que mandou 20 pila. Obrigado pela aula da Tree, tu merece todo sucesso, irmão. Tamo junto, irmão. E aí o negócio é o seguinte, o mercado ele fez um pequeno pivô de baixa, né? Perdeu a média, não tem problema, desde que ele consiga retomar a média de 8 semanal, nós conseguimos retomar a tendência de alta, tá? Então, as próximas semanas vão ser determinantes aí para saber qual tendência que o Bitcoin está, se ele vai continuar em tendência de forte alta ou se ele vai evoluir para uma tendência de baixa, tá? Na minha concepção, ele está querendo fazer um reteste dessa região, ele até pode vir aqui um pouquinho mais acima. Se ele falhar miseravelmente, em se manter acima dessa linha vermelha que vocês estão enxergando, que é o valor de 56 mil dólares por unidade, e se ele não suportar essa região dos 56 mil, ele vai evoluir para uma tendência de baixa, na minha opinião, abaixo da média de 8, então fazendo com que o preço possa ir lá buscar os 35 mil dólares por unidade, tá? Então, essa seria a projeção que eu teria para o Bitcoin caso ele realmente não conseguisse romper essa região de volume que vocês estão enxergando aqui, tá? Essa é a região principal que a gente precisa ultrapassar e se manter acima para o preço continuar subindo. Caso contrário, caso ele faça uma falsa alta aqui, uma falsa retomada de alta nos próximos dias, ele vai evoluir para uma tendência de baixo de médio prazo, tá? Porque a tendência de baixo de curto prazo já existe, ela já está em tendência de baixo no curto prazo. Para o médio prazo ainda não, para o médio prazo ainda precisamos de mais dias e mais semanas para confirmação. Por enquanto no gráfico semanal está tudo certo. Se ele conseguir se manter acima, então, da média de 8 aqui no semanal, agora cada barra que você está enxergando é o semanal, saindo desse período grande de acumulação aqui que nós estávamos, né? Ou seja, ele perdeu o fundo anterior aqui. Se ele conseguir, se mantiver, então, uma segunda semana consecutiva de alta, nós vamos, então, ter, apoiada na média de 8, nós vamos ter, então, tendência de alta novamente, tá? Principalmente se acompanhado de pivô de alta para buscar os 100 mil dólares por unidade. Qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que nós estamos no meio do verão, ainda estamos longe dos 800 dias faltando para o próximo halving. Então, a minha expectativa é que o preço do Bitcoin se sustente nessa região e consiga recuperar forte tendência de alta, tá, pessoal? Que ele consiga se manter acima do índice de momento aqui, do índice de força relativa momentânea, aqui acima da zona 50, ainda teria espaço para cair um pouquinho mais, tá? Então ainda daria para a gente ver o Bitcoin cair mais uma vez, tá? Antes dele voltar a subir,
mas ele no médio prazo ele não pode perder num ciclo de alta a região 50 do RSI semanal, tá? Isso, se ele perder isso, isso é uma coisa muito negativa. Por quê? Porque o semanal, ele para mim é o principal gráfico de position trade para a gente ter a expectativa de ficar comprado ou vendido se a gente está acima ou abaixo da média. Se ele tiver no gráfico diário abaixo da média de 8 semanal, com o RSI perdendo a região 50 de momento, aí azedou. Aí começa realmente, de fato, potencialmente o ciclo de baixa, tá? Começa o bear market, mercado urso, mercado que ataca de cima para baixo, dando patada nos preços, né? E aí você pode ver quedas muito violentas, tá? A gente tem, eu tenho a expectativa ainda, eu gostaria muito de ver, eu acho improvável, tá, que isso aconteça, mas eu gostaria muito de ver o Bitcoin vir nessa região aqui, que é o valor de $20.000 por unidade em algum momento, caso ele venha fazer o reteste desse topo aqui. Existe no mercado financeiro, quando você tem uma queda muito forte ou um ciclo de baixa, geralmente o preço ele vem a testar os topos anteriores, tá? Ele sempre vem e testa algum topo anterior. Por exemplo, no nosso último ciclo de alta, de queda, nós tivemos no bear market aqui o reteste da região dos $3.000. Então ele foi lá nos 20 mil e retornou para os $3.000 por unidade, tá? Praticamente ele veio testar esse topo anterior aqui. Então, algo pode acontecer no futuro, tá? No futuro mais apocalíptico, do Bitcoin vir testar essa região. Pode acontecer, dos $20.000. Então, é possível rever Bitcoin a $20.000 por unidade? Hoje é impossível dizer. Hoje é muito pessimista falar isso, tá? Mas eu já vi tanta coisa nesse mercado que eu não duvido de mais nada, tá? Eu não duvido que em algum momento no futuro, quando a gente começar o inverno cripto, talvez esse seja o novo fundo do Bitcoin, os $20.000 por unidade. Ou pode ser que seja os 40 mil aqui, tá? Que é esse topinho aqui. Então, claro, a gente vai precisar esperar o encerramento desse ciclo de alta, mas toda vez que nós temos topos anteriores ou altas históricas que foram rompidas anteriormente, potencialmente essas altas históricas podem ser o novo fundo futuro do Bitcoin muito mais para frente, tá? Eu tenho a expectativa que seja os $40.000, entre 40 e $50.000, que é a faixa que nós estamos, né? Que seja o novo fundo do Bitcoin depois que terminar o ciclo de alta, até porque eu tenho a expectativa que vá para $20.000. Mas vamos imaginar que o mercado começasse já a evoluir para uma tendência de baixa no meio desse ciclo de alta aqui, que ele perdesse realmente, ele evoluísse essa tendência de baixa e começasse a surfar abaixo da média de 8. A minha expectativa, então, seria realmente os fundos ali de $40.000 por unidade e $20.000 por unidade, tá? Então, basicamente, eu acredito que o Bitcoin até pode passar por maus lençóis ainda nos próximos dias, cair mais um pouquinho, mas também tenho a expectativa que ele consiga voltar acima da média de 8, se segurar e continuar o nosso mercado de tendência de alta. Até porque eu acredito que esse aqui potencialmente é um topo fraco, tá? Eu não acredito que esse aqui é um topo forte. Eu acho que em algum momento nós vamos fazer dump bump, uma coisa assim, o padrão lá de Thomas Bulkovski. Deixa eu só ver aqui, Bulkovski Pattern. Deixa eu ver aqui, The Pattern Site. Esse aqui é o dos padrões, tá? Deixa eu só ver se eu consigo achar o bump. Deixa eu ver se eu consigo achar o Bump and Run Reversal. Esse aqui. Tá. Esse aqui é o padrão que eu gosto de enxergar quando ele está fazendo correção para o preço continuar subindo, tá? Ele faz aquilo que a gente chama de um topo temporário. Depois o preço ele começa a produzir um suporte e joga todo o preço lá para cima novamente. Deixa eu só aumentar aqui quando ele faz esses topos fracos, pessoal, esses topos fracos de acumulação, geralmente é o pullback majoritário para o preço continuar subindo, tá? Tem aí no site, para quem quer estudar price action, thepatternSite.com, é uma enciclopédia de padrões, beleza?
quando a gente tem esse padrão aqui, ó, de perda temporária de um fundo anterior, depois de uma acumulação em cunha, assim, nós temos esse padrão aí de bump and run, tá? Bump and run, que é o seguinte, ele vem, perde temporariamente os fundos dessa tendência de alta, só que isso foi só um pullback para o preço no semanal continuar subindo extremamente forte, tá? É uma correção complexa. Então, se a gente conseguisse manter acima dessa média de 8, o preço, vamos dizer que o preço volte aqui, ó, ele faça o pivô de alta aqui, tá? Geralmente o que acontece? Ele faz um falso pivô de alta aqui, ó, tentando retomar. Ele tenta passar aquela faixa dos 56 mil, ele passa temporariamente e depois ele volta rasgando aqui. Aí ele cria um padrão, ó, de bump de dump and bump, tá? Que é aquele não, é bump and run. E aí ele vem e faz um novo suporte aqui, ele encontra um novo suporte aqui, e aí o preço dispara novamente aqui para frente, tá? Então digamos, é uma correção complexa, tá? Ele vem, ele tenta retomar o pivô de alta, aí ele trava lá na região da proteção, ele perde este fundo aqui, vem mais para baixo, e aí começa o run, a corrida de novo, tá? É bem característico de mercados em tendência de alta fazer isso aí. E aí isso aqui pode ser esse topo aqui, ele pode ser o topo fraco. Por que eu considero ele um topo fraco? Porque e um topo desse padrão de price action. Porque ele é um topo que não teve uma forte rejeição, tá? Ele não teve um grande volume. Por exemplo, quando a gente tem um encerramento de uma tendência, qual é que é o comportamento, geralmente, né? O comportamento é, o preço está subindo, sem parar, e aí quando o mercado, quando tem muito mais demanda de venda do que, muito mais procura por venda do que por compra, o preço faz isso aqui, ó. Esse é um topo que a gente chama de um topo mais, um topo verdadeiro, que é onde tem uma região em que o mercado mostra para nós que, opa, daqui tem muita gente com interesse de venda. Que o mais parecido que aconteceu com isso foi nessa região aqui dos 40 mil. Quando bateu os 40 mil foi aqui também. Dos 58 mil aqui também foi um derretimento bom. Mas ainda não foi... Aqui, ó, esse foi o principal, ó. Que a gente tem um volume de venda muito fora da realidade, ó, que nem esse aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero ver no futuro, quando a gente encontrar o novo topo histórico do Bitcoin, que ele vai demorar 3 anos para ser rompido, eu quero encontrar com esse tipo de volume assim, ó, com volume de venda, com muito volume de venda, de interesse de venda. Esse aqui potencialmente poderia ser um puta topo realmente do Bitcoin, porque ele até chegou a fazer topo duplo aqui, ó. Mas depois logo ele fez o bump, né? Então o que acontece? Aqui foi um bump run, ó. Esse padrão aqui, ó. Tá? Esse foi esse padrãozinho aqui, ó. Padrão de correção no meio de um ciclo, de um super ciclo de alta. Tá? Ele vem, ultrapassa a linha de tendência de baixa, retesta a linha de tendência de baixa, faz uma barra de reversão, faz um pivô de alta, retoma a tendência de alta. Então é o seguinte, ó, fez o topinho, os 3 topinhos, vem para baixo, faz o fundo duplo, pivô de alta, segue disparada de alta. Esse é o padrão que eu tô falando para vocês aí, tá? Ó, linha de tendência de baixa. Lembrando, esse desenho aqui, ó, 2006 foi feito, tá? 2006. Padrão de baixa, fundo duplo, retoma, retesta a LTB com pivô de alta. Pivô de alta aqui, ó. Pivô de alta. E retoma a tendência de alta. Tá? Foi o que aconteceu aqui com o Bitcoin recentemente aí.
Certo? Aqui também dava para dizer, ó, mesmo padrão. Mesmo padrão. Topo duplo pequeno, reteste aqui, voltou, testou, voltou a subir. Só que daí aqui ele começou já a fraquejar, ó. Tá vendo? Olha o tamanho das barras em comparação com essas barras aqui, ó. Aqui é muita urgência de compra. O tamanho das barras, muito volume comprador. Volume comprador bem maior do que o volume vendedor. Aqui já as barras finas, barrinhas curtas. Pouco voltou a ter interesse comprador, mas agora a compra perdeu força. O volume caindo. Antes, o volume na tendência forte de alta volumes quando eles aparecem. É só vocês marcar aqui, ó, o volume, ó. Quando a tendência está muito forte, você marca o volume aqui, ó. A média de volumes é essa. Quando aparece compra, vem muito interesse comprador. Quando aparece compra, vem muito interesse comprador. Quando aparece venda, pouco interesse vendedor. As barras de volume de venda são menores do que as de compra. Atualmente, nós estamos na situação contrária. Quando vem venda, vem mais interesse de venda, com maior volume de venda. Quando vem compra, a compra é tímida. Tá? Que é o período que nós estamos passando agora. Por isso que tem que tomar cuidado para que essa tendência de baixa de curto prazo aqui, ela não evolua para uma tendência de curto prazo, de médio prazo de baixa. E se acontecer, fudeu.